Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja preenchendo e enchendo a sua vida. Eu creio que Deus tem algo muito bom para você ainda por esses dias. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus, quer seja cura, quer seja a salvação de alguém da sua família, quer seja a libertação de um vício, quer seja uma porta aberta para a sua vida profissional, financeira. Eu creio, Deus tem algo para você e nós vamos falar com Ele agora. Depois queremos ministrar uma palavra pastoral ao seu coração, para que você se encha de ânimo, de fé, de desejo de continuar servindo ao Senhor, para que tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra chegue até a sua vida. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, bendizemos o teu nome e queremos agora, ó Deus, entrar na tua palavra e recebemos dela a cura, recebemos dela a provisão, recebemos dela a orientação, o discernimento, ó Deus, e que esse maná divino, que é a tua palavra, possa nos fortalecer, nos encher de graça, misericórdia, bondade, santidade, em nome de Jesus. Visita essa pessoa que está nos assistindo agora, que ela, Deus, seja revestida da bênção do Senhor, da graça do Senhor, do poder do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E o nosso texto para a meditação de hoje se encontra no Salmo 126, que, por coincidência, eu citei algumas pregações atrás, quando falava com vocês sobre o Salmo 137. Salmo de número 126 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta para Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por esse povo, por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, porque aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia, quando lança a semente, a boa semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gente, na madrugada de sexta, eu escolhi esse salmo justamente por uma experiência pessoal dessa semana. Na madrugada de sexta para sábado, eu comecei a sentir aqueles sintomas próprios de uma gripe, né? Dores no corpo, coriza, cabeça querendo começar a doer. É como se uma gripe estivesse querendo se instalar. Não posso falar Covid porque eu nunca tive, então eu não sei nem se tive, e se tive também não soube, não sabia o que era. Mas, independente de qualquer coisa, 6 horas da manhã, os meus cães não queriam nem saber se eu estava bem, se eu estava mal. Eles começam a latir, como é o costume, é praxe. É a hora da troca de turno e da hora também da boia, porque eu tenho 3 cães, um casal fica separado de uma fêmea, porque essa daqui briga com os outros 2, então eu tenho que mantê-los separados. Então eu faço tem todo um trâmite, tem todo um ritual. Até durante a noite, às vezes ela fica lá na frente da casa, enquanto os outros ficam presos no fundo. Depois eu tenho que trocar e fica essa coisa toda. Por isso que eu falo de troca de turno, não é? Então, eles não querem saber, faça sol, faça chuva, com dor ou sem dor, com vontade ou sem vontade. Eu tenho que fazer essas coisas, inclusive lavar o quintal. E de sábado ainda tem um agravante: eu tenho que passear com cada um deles, um de cada vez. Então eu fiz tudo isso, não estando com vontade de fazer, não me sentindo bem para fazer, mas eu fiz.
Aí, logo depois do almoço, eu que já tinha uma outra mensagem assim preparada para hoje, me deparei com o Salmo 126, e que é essa obra de arte espiritual, e eu entendi algumas coisas que eu preciso compartilhar com vocês a respeito da vida. Foi quando eu decidi que eu não ia me entregar às dores do corpo, nem à coriza, nem à suposta dor de cabeça. Não que eu não estivesse sentindo essas coisas, mas eu decidi que eu não ia me deixar ser subjugado, controlado por elas. E como é que eu fiz para vencer isso naqueles momentos? Eu tive que confiar na provisão de Deus para a minha vida nesse sentido. Na última pregação que eu fiz, que eu não postei, não pude postar, não deu tempo, na quarta-feira, eu disse aqui para o povo, para quem veio ao culto, que Deus não espera que algo aconteça conosco para só então pensar numa saída, para só então pensar como resolver. Deus não é que nem a gente espera, vai levando a vida, a hora que acontece alguma coisa a gente vê no que dá. Não, Deus tem em estoque aquilo que Ele sabe que a gente vai precisar, mais dia menos dia. Então, o que eu fiz? Como é que eu enfrentei esse meu mal-estar físico, que eu nem sabia o que era? Eu orei, eu fiz a seguinte oração: eu preciso, Deus, de uma de duas coisas: ou que o Senhor me cure, ou que o Senhor me dê forças para vencer esses sintomas, porque eu quero celebrar a vida com a igreja amanhã no culto, que seria hoje. Eu não sei, Deus, o que o diabo colocou no meu caminho, eu sei que ele faz um monte de coisa para não permitir que a gente chegue aonde Deus quer que a gente chegue, mas eu preciso, Deus, chegar até a outra margem, eu tenho que estar lá, porque se eu faço o que eu faço para os meus cães, eu acordo às 6 horas, eu faço a troca, eu lavo o quintal, eu dou comida, estando bem ou não estando, se eu faço isso para os meus cães, muito mais para o Senhor, a quem eu devo a vida, a quem eu devo a salvação. Toda a gratidão, nenhum louvor do mundo, nenhuma adoração do mundo basta. Eu sempre vou estar em débito com Deus. Então, há algumas atitudes que simplesmente não podem estar sujeitas às circunstâncias. Você estando bem ou não estando, a gente tem que fazer. E aqui nesse salmo a gente encontra essa coisa de como celebrar a vida, independentemente das circunstâncias. E a primeira coisa que a gente vê no texto aqui, que se encontra logo no versículo 1, é porque o Salmo 126, só para lembrar você, ele vem antes na ordem numérica aqui nos Salmos, mas cronologicamente, historicamente, ele acontece depois do Salmo 137, que foi o que eu ministrei esses dias. Vocês vão lá na mensagem, vocês vão lembrar, vão ver isso. Então, ele é uma lembrança do tempo que eles estavam cativos. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente? Faça da sua melhor lembrança, do tempo bom, a sua melhor lembrança, o ponto de partida, o trampolim para um futuro ainda mais abençoado que essa sua melhor lembrança. Pegue a sua melhor lembrança, fale com Deus, fale: Deus, a minha vida vai ser melhor do que já foi um dia. Se você está triste porque ficou doente, lembre-se dos dias que você acordou saudável e vá até o Jeová Rafá, e é o Deus que sara, para que a sua saúde seja restaurada, para que as suas forças sejam restauradas, porque aqueles que esperam no Senhor, diz Isaías 40:31, terão suas forças renovadas. Se você se sente perdido ou perdida porque alguma pessoa muito querida sua morreu, faleceu, lembre-se dos dias bons que Deus deu para vocês juntos e seja grato por isso, porque quando a gente faz isso, o Espírito Santo traz o consolo para o nosso coração.
Se você está sofrendo porque alguém lhe fez uma desfeita, lembre-se de que Jesus abriu mão para que você tivesse uma vida eterna, sem desfeita alguma. E se você é uma daquelas pessoas que não tem nenhuma lembrança boa na vida ou da vida, Deus tem para você um futuro que é um sonho, em que as lembranças ruins serão simplesmente sufocadas, esquecidas, superadas. Deus tem algo melhor para você. A segunda coisa, olhe para a situação que você está passando, para um momento de escassez, para esse momento de secura, essa fase de secura, seja lá do que for, e creia que Deus fará disso rios de água viva. Versículo 4, Deus restaura-nos, assim como o Senhor restaura o leito dos ribeiros do deserto. Gente, quem acredita em Deus, acredita no que Ele pode fazer. Quem acredita em Deus, acredita na sua palavra e nas suas promessas. Voltando a Isaías, capítulo 41, agora verso 18, diz lá que Deus vai transformar o seu deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Isaías é um profeta messiânico e as coisas que ele fala, nessa e em muitas outras passagens que eu citei, estão diretamente relacionadas com a vinda de Jesus. Para ele, Isaías, Jesus era o Messias que havia de vir. Para nós, o Messias já veio e, portanto, as coisas que ele diz que faria, ele já está fazendo há mais de 2 milênios. Tudo o que está ao redor de Jesus floresce. É como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, diz o Salmo 1. Mas há uma coisa interessante, já que eu falei sobre água aqui, é uma coisa interessante. As pessoas, elas normalmente, elas não bebem muita água. Não bebem água na proporção que deveriam. Muita gente tem problema de saúde justamente porque não bebe água. Bebe café, bebe refrigerante, bebe álcool, bebe suco, mas água pura não bebe. Por isso adoece e seca, morre. Então, a analogia é a seguinte: quem não bebe Jesus, quem não bebe de Jesus, que é a água viva, com o maior pH que possa existir, seca e morre. Gente, deixe-me tentar esclarecer isso. Nós sabemos que Deus não responde às nossas necessidades. Se você não sabia disso, fica sabendo. Deus responde à fé. Deus também não responde ao toque. E aqui eu estou me referindo à mulher do fluxo de sangue. Nós todos conhecemos a reação de Jesus ao toque da mulher com hemorragia, que segundo o próprio Jesus, foi um toque diferenciado, porque aquele toque diferenciado arrancou dele virtude, poder, cura. Isso significa que as pessoas podem fazer a mesma coisa sem alcançar o mesmo resultado. Por quê? Porque elas estão fazendo a mesma coisa, mas não da mesma maneira. A multidão cercava Jesus, punha a mão em Jesus, tocava em Jesus, mas só aquela mulher conseguiu o que precisava. Então, também não é o toque. Não é ao toque que Jesus responde. Muita gente louva a Deus. Se você é um crente, você já foi ao culto, vai ao culto, aos cultos, você louva a Deus. Mas você sabe que nem todo mundo alcança o mesmo resultado, porque Deus não responde à música. Deus responde à fé de quem canta ou de quem toca. Muita gente ora, mas nem todo mundo alcança o mesmo resultado, porque Deus não responde às orações, Deus responde à fé de quem faz as orações. E aonde que eu quero chegar com isso? É que as pessoas fazem essas coisas e muitas vezes essas coisas não funcionam como elas esperam. E porque não funcionam como elas esperam, elas acham que essas coisas não funcionam. O louvor não funciona, a oração não funciona, o testemunho não funciona, a pregação não funciona, nada funciona. E não funciona mesmo, porque
O que não está funcionando, na verdade, é o motor que conduz essas coisas, que é a fé. Louvor sem fé não passa de cantoria. Oração sem fé não passa de palavras jogadas ao vento. Pregação sem fé não passa de discurso. E tem mais. As pessoas acabam confundindo fé com desespero. Elas acham que se fossem a Deus, ou se forem até Deus em desespero, Ele vai se comover e vai atendê-las. Talvez um caso ou outro, mas são exceções à regra. A regra é o seguinte: fé. E fé tem a ver com expectativa e não com desespero. A mulher do fluxo de sangue tinha expectativas. Eu vou tocar, se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Isso, gente, não é desespero, é expectativa. Lá em Ezequiel 37, o famoso texto do Vale de Ossos Secos, Ezequiel via exatamente isso, um vale forrado de ossos sequíssimos e desconjuntados, mas Deus via um exército. Então Deus manda que Ezequiel primeiro profetizasse aqueles ossos para que eles se juntassem, para que os artérios, os nervos, a pele, a carne, os músculos, os órgãos voltassem, E depois Deus fala para ele, quando esse corpo estava pronto, Deus fala para ele profetizar o Espírito, para que os corpos vivessem, E o que isso tem a ver conosco? Pode ser que você esteja vendo a sua vida como esse amontoado de ossos sequíssimos, desconjuntados, mas Deus vê a sua vida de outra forma. Onde você vê morte, Deus vê vida. Então comece a profetizar sobre si mesmo, sobre si mesma, sobre a sua vida, para que ela se recomponha, para que ela se reorganize, para que ela se reestruture, para que ela seja uma vida viva, se é que isso faz sentido para você. Deus pode fazer o impossível acontecer. Terceira coisa, considere a sua luta como sendo uma boa semente que vai lhe render uma colheita muito abundante, que está nos versos 5 e 6. A sua luta, as pessoas que vão semeando com lágrimas, é gente que está sofrendo enquanto está fazendo as coisas, é gente que está chorando e está sofrendo. E eu tenho sido irritantemente repetitivo nisso aqui. Você não pode parar, você não pode desistir. Enquanto você chora, enquanto você sofre, você tem que continuar semeando. Não importa o que você esteja passando, você tem que continuar semeando. Semeando paz, semeando alegria, semeando amor, semeando esperança, semeando fé, semeando Jesus. Essa tem que ser a sua semeadura, a minha, a nossa semeadura. Eu vou ser sincero para vocês, com vocês, em dizer que eu não acredito que se você semear amor, você vai colher amor, se você semear paz, você vai colher paz. Eu não acredito nisso. Talvez num mundo ideal, sem pecado, isso aconteceria, mas no nosso eu não acredito. Não espere que as pessoas retribuam o bem com o bem. Você vai se frustrar, vai se indignar, vai se revoltar. O que eu acredito é que se você semear essas coisas na sua vida, Deus vai recompensar você. Isso eu acredito. É o que nos diz o escritor aos Hebreus no capítulo 10, versos 35 e 36. Lá está escrito o seguinte: não abram mão da confiança que vocês têm em Deus, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Gente, é dele que vem a recompensa, é dele que vem a cura, é dele. E o salmista deixa claro aqui que a pessoa que mesmo sofrendo continua semeando, ela vai voltar com cânticos de alegria, porque vai colher lá na frente os feixes de bênçãos que Deus vai liberar para ela. Não espere muito das pessoas, elas são apenas pessoas iguais a você, mas de Deus você pode esperar tudo e muito mais, porque Ele se importa com você, Ele tem provisão para você, Ele tem o que você precisar em estoque, num estoque que nunca vai se esgotar. Quarta coisa que o texto me ensina, que Deus está trabalhando:
Muita gente fica se perguntando por que Deus não faz nada. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo no mundo? Parece que Deus não se importa com o sofrimento das pessoas. Deus está trabalhando, gente. Enquanto o povo estava sob o domínio da Babilônia, Deus estava trabalhando. E trabalhando para tirá-los daquela situação, mas acontece que nem sempre é fácil. Aliás, as coisas são muito difíceis, até para Deus. Por quê? Você já tentou ajudar alguém que não se ajuda? Eu estou acompanhando aquela nova novela da Record, Reis, e uma coisa que eu vi lá que eu achei interessante é a atitude de um homem que representa a atitude de muitas pessoas no povo de Israel, né? E que também representa a atitude de muitas pessoas do povo de Deus hoje. É um homem que faz média com o Deus de Israel e com Baal. Ele é israelita, conhece o Deus de Israel, mas por via das dúvidas, ele carrega consigo um amuleto de Baal e faz os filhos também fazerem isso. Ele diz o seguinte para os seus filhos: se o Deus de Israel não fizer, Baal vai fazer. Então é melhor ficar bem com os dois. Mal sabia ele que foi exatamente esse tipo de atitude que causou a derrota de Israel frente aos filisteus. Deus está trabalhando por você, mas você está se ajudando ou não quer nada com nada? Se você não estiver se ajudando, a sua libertação, a sua bênção pode demorar bem mais do que você gostaria. Israel ficou 70 anos no cativeiro por causa disso. Mas não precisa ser assim na sua vida. Deus quer que a sua boca se encha de riso, o seu coração de alegria, a sua alma de paz, o seu espírito de fé. Ele quer que as pessoas olhem para você e digam: Deus está mesmo, né? Esse cara tem parte com Deus, essa mulher tem parte com Deus. Deus está realmente trabalhando por ela, por ele. E ele está mesmo trabalhando por você, mesmo que você não veja ou não entenda. Ele está trabalhando de um jeito que você enriqueça sem sofrer mais do que o necessário, como está escrito em Provérbios 10, 22. Lá está escrito o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E por último, é um desafio que eu quero fazer a você que está nos assistindo. Eu decidi semear a fé. Eu quero desafiar você a continuar semeando o bem, como diz o ditado, sem olhar a quem. Continue sendo fiel a Deus, sem olhar para a direita ou para a esquerda, sem olhar para os homens que transgridem uma porção de coisas que parecem estar conseguindo mais do que você. O fim deles não será agradável. O Salmo 73 nos ensina essa lição. Olhe para frente, decida continuar semeando a fé em Jesus Cristo, a despeito do que os outros estão fazendo. Ele vai lhe abençoar de um jeito que ninguém mais o fará. Jesus observou a seguinte coisa para os seus discípulos: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está lá em Mateus 16. Perder a alma pode muito bem significar, dependendo do contexto, a oportunidade, perder a oportunidade de semear o que Deus colocou em nossas mãos, as sementes que Deus espera que a gente semeie e espalhe. Todo mundo em algum momento da vida sonha com alguma coisa grande, ter o seu próprio negócio, ser empresário. O que muita gente não se atenta é que a vida é a maior empresa do mundo, o maior empreendimento que alguém possa ter. Assim como um empresário de sucesso dá o máximo de si para que a sua empresa esteja em alta, você tem que fazer das tripas coração para que a sua vida, que é o seu grande negócio, não entre em falência, não entre em colapso, esteja sempre em alta. Benjamin Franklin diz que as 3 coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo é celebrar a vida que Deus nos deu. Aproveite o seu tempo, aproveite a sua vida, continue semeando o que Deus fez por você na sua vida, a palavra dele, as promessas dele, mesmo em tempos de sequidão, de choro, de dor, e você vai voltar colhendo a bênção dele de maneira abundante,
como aquela pesca maravilhosa narrada lá em Lucas 5, que os discípulos colheram mais do que eles podiam. Deus te abençoe e até a próxima. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser uma bênção na sua vida. Que Deus te ajude, me ajude, nos ajude. E até a próxima, se Ele assim nos permitir.